E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Vou começar falando um pouco sobre a videoconferência da última segunda-feira, né, que foi a forma de apresentação aí do técnico Anderson Moreira aos jogadores. As imagens foram divulgadas pelo clube e chamaram a minha atenção por dois pontos. O primeiro foi a presença de jogadores que não estavam trabalhando com o elenco, tipo Lucas França, Patrick Bray, Marcelo Hermes, Regis e Dedé, o que pode ser um indicativo de que sejam aproveitados, e o outro aspecto foi de alguns jogadores como o Arthur e o Everton Felipe, que estão participando da reunião deitados, né? Pô gente, pelo amor de Deus, vamos ter uma postura profissional aí, né? É aquela coisa, né? Você tá trabalhando de casa, mas você tá trabalhando também, pô. Você tá sendo apresentado pro seu chefe, você não pode sentar, ficar em pé, erguer o corpo, prestar atenção no que tá sendo falado ali, você precisa deitar e ficar parecendo um doente aí, pelo amor de Deus, cara. Eu sei que isso parece irrelevante e talvez seja mesmo, nada contra os atletas em específico, mas pô, pelo amor de Deus, gente, vamos tomar cuidado também com a postura que você passa pro seu novo chefe, que é o seu técnico, pro diretor de futebol e pra torcida, né, já que essa imagem viralizou e passou pra todo mundo. Mas focando em questões mais objetivas, né, o técnico Anderson Moreira deu entrevista lá pro Jorge Nicola, no canal dele do YouTube, e falou sobre possibilidades de contratações e quais são as posições que considera existir uma carência. O treinador indicou as laterais como um setor que necessita de cuidados. Para a lateral direita ele disse que o Cruzeiro busca um nome e é um jogador que já trabalhou com ele. Entretanto, o Anderson não falou quem é esse atleta, não falou quando trabalhou com ele. Eu tô fazendo aqui um levantamento, né, do trabalho do Anderson em cada clube aí como profissional pelo menos, desde o seu primeiro destaque lá no Goiás, para ver se eu consigo descobrir quem é esse nome, tá? Pelo que eu fiz aqui, tem mais de 20 possibilidades, eu pretendo trazer tudo isso para vocês em vídeo, pra gente discutir um pouco mais esses nomes. Se for possível tá pronto até amanhã, vai ser o vídeo de amanhã. Se não, entra no ar no sábado, enfim, quando der. Já sobre a lateral esquerda, né, o Anderson segue esperando para ver se o Cruzeiro consegue um acerto com o lateral esquerdo Dodô, mas nessa entrevista ele já deixou bem claro ali de que não tem muitos indícios de que o negócio vai ter um desfecho positivo. Inclusive o empresário do Dodô, Júnior Pedroso, também deu entrevista pro Jorge Nicola lá no canal do YouTube e pela forma como ele disse, eu acho que o Dodô não volta pro Cruzeiro. Segundo o representante, o Cruzeiro tem uma dívida muito grande com o atleta, né? São muitos meses sem pagar o salário. Ele disse ainda que sentiu má fé do clube em alguns momentos e que o Dodô tem várias propostas de clubes, tanto do Brasil quanto do exterior. Eu já comecei a me desapegar dessa ideia, tá? Acho que o Dodô realmente não voltará pro Cruzeiro. Torço por uma reviravolta, considero ele um ótimo jogador, mas acho que a gente vai ter que se virar com outros nomes e é melhor já trabalhar com a hipótese de só ver o Dodô agora no noticiário de problema do Cruzeiro na justiça, porque em campo eu acho que não veremos ele mais. Considerando as opções, né? O Cruzeiro tem o João Lucas, que definitivamente não caiu no gosto de ninguém, tem o Marcelo Hermes, que pode ser reintegrado, tem o Patrick Bray, que tá nessa mesma situação, o Rafael Santos, que já estava no elenco, e o Vitor Luiz, que estava emprestado ao Vila Nova, retornou, mas o Cruzeiro parece não contar com ele. Outro lateral esquerdo que o Nicola questionou aí sobre o Anderson é o Diogo Barbosa, do Palmeiras, né? O Anderson falou que é um grande jogador, tem uma história aqui da passagem no Cruzeiro em 2017, mas como ele mesmo afirmou, não há nenhum indicativo de que o Palmeiras esteja disponibilizando esse jogador. E o Diogo Barbosa estava jogando pelo Palmeiras, né, antes da paralisação das competições. Então acho que a gente pode descartar o nome, infelizmente o Diogo Barbosa não voltará. Pelo menos essa é a perspectiva de momento, tá? Sobre o Renato Kaiser, o Anderson apenas comentou que gosta muito do jogador, mas até agora não tem nenhuma informação de que seja possível trazê-lo de volta, né? O contrato dele com o Atlético Goianiense é até dezembro e infelizmente ele deve ficar por lá mesmo, mas o Anderson mais uma vez disse, né, que se fosse possível, gostaria de contar com o atleta porque acha o Kaiser muito interessante. O atacante do Flamengo, Orlando Berrio, foi outro nome perguntado ao treinador e o Anderson disse que o Cruzeiro já fez uma tentativa por ele, a gente até noticiou isso há 2 meses atrás, talvez um pouco mais que isso. O Cruzeiro tentou o Berrio, mas não é possível do ponto de vista financeiro. Então esse nome pode ser riscado, o Berrio também não virá para cá. E quando a gente pensa no Berrio, né, considera que o Cruzeiro está em busca da contratação de um jogador de velocidade, que é a principal característica do colombiano. Mas o Anderson não disse que enxerga a necessidade de mais um velocista, até porque o Angulo foi contratado, né, nos últimos dias antes da paralisação, e o Anderson disse que quer avaliar todos os jogadores do elenco do Cruzeiro antes de pensar em uma nova contratação. Eu gostei muito dessa resposta, eu acho que ele tá certíssimo. Tem muitos jogadores aí que o Anderson não conhece efetivamente, especialmente os garotos, né? E tem alguns com essa característica justamente de ser jogador de velocidade de lado de campo.
o próprio Alexandre Jesus, que o Adilson usava numa posição que ele não jogava na base ele jogava pela direita, o Adilson usou pela esquerda e ele não vingou tanto. Tem o Wellington, que é um jogador de muita explosão muscular também, o próprio Caio Rosa, que não recebeu oportunidades com o antigo técnico. Eu espero que o Enderson avalie esses jogadores e pode ser que ele enxergue neles mais capacidade de utilização do que vinha fazendo o Adilson. Até o Kleber Gladiador entrou na pauta, tá? Foi questionado também ao Enderson sobre o atacante e ele meio que descartou a contratação, não porque o Kleber não tenha qualidade, nada disso, é simplesmente uma questão de que a gente já tem o Marcelo Moreno, que é a referência para o setor, e o Kleber meio que disputaria posição com o Moreno. Não faz sentido você trazer outro jogador caro para ser provavelmente reserva, né? Um dos dois seria banco. E tem ainda o fato do Cruzeiro ter jogadores jovens, como o próprio Thiago, até o Vinícius Popó, que já disputam essa posição. Então o Kleber também parece que não virá para o Cruzeiro. O Enderson não conta com esse tipo de jogador e eu acho muito bom. Outra questão que o técnico falou foi a respeito dos adversários na Série B. Quais seriam os oponentes mais fortes que o Cruzeiro vai enfrentar? E o Enderson destacou muito o trabalho que vem sendo feito no América. Falou da dupla de Campinas, né? Ponte Preta e Guarani. Listou também as equipes de Santa Catarina e do Nordeste, com destaque para os investimentos fortes de Avaí e CSA. E de fato a Série B é um torneio um pouco mais imprevisível, é difícil o técnico cravar assim quem são de fato ali os nossos principais concorrentes, porque todo mundo tem uma condição financeira bem parecida, né? Não tem ninguém que sobra, como acontece com o Flamengo na Série A, como acontecia com o Palmeiras há poucos anos. E se você tem um recurso muito parecido, a coisa fica muito por parte do encaixe mesmo, da qualidade dos atletas, do trabalho da comissão e de quanto você consegue acelerar esse processo. Não tem muita disparidade, nem favoritismo claro, especialmente no caso do Cruzeiro, que é o primeiro time grande que vai para a Série B com o orçamento de Série B, que não mantém aquele orçamento de Série A como acontecia até 2 anos atrás. Então acho que o Cruzeiro precisa tomar muito cuidado, encaixar uma equipe forte, já pontuar bastante desde as primeiras rodadas, porque se precisar ficar fazendo campanha de recuperação depois, tem uma chance muito grande de dar merda. Falando um pouco de questões extra-campo agora, tá? O Cruzeiro não cumpriu o prazo legal para divulgação do seu balanço financeiro do ano anterior, que é até o dia 30 de abril. O Cruzeiro pediu a prorrogação do prazo na Justiça, mas não obteve sucesso. Com isso, o clube fica sujeito a punições, como inclusive a perda do Profut, que a gente custou tanto a conseguir a reinclusão. É claro que o Cruzeiro tem seus argumentos, né? A mais grave crise financeira da história, tem agora uma pandemia, teve a necessidade de refazer todo o balanço financeiro de 2018, né? Que tinha sido feito com erros e tudo mais. Sim, o Cruzeiro tem seus argumentos, mas será que a gente nunca mais vai ver o Cruzeiro tendo paz e fazendo as coisas direito? Alguns outros clubes, até o nosso rival Atlético, também não divulgou o balanço na data certa. Mas não é só porque eles também estão errados que a gente pode errar, tá? A gente tem que fazer o nosso trabalho certo. E o Cruzeiro, assim, nos últimos anos, né? É tanta coisa errada, cara. Precisava dar esse vacilo. Será que não dava para apresentar um balanço da forma que fosse possível, cumprindo a legislação, mesmo que depois você tenha que retificar esse balanço, como já aconteceu nos 2 últimos anos? E isso é uma coisa que me incomoda demais. Espero mesmo que o Cruzeiro consiga voltar a cumprir as suas obrigações e mais uma vez fica aquela impressão, né, de que o maior inimigo do Cruzeiro é ele mesmo. E falando em não ter paz, né, a briga política do Cruzeiro também segue aí mais efervescente do que nunca. Dessa vez o candidato Sérgio Santos Rodrigues foi vítima de uma fake news que indicava que o Pedro Lourenço, que é dono dos supermercados BH, estava retirando seu apoio ao Sérgio porque ele teria também o apoio da família União. Quem fez essa montagem usou a estrutura ali do Twitter da Rádio Tatiaia, né, e do jornalista Samuel Venâncio. A informação não procede, o Pedro Lourenço segue apoiando a candidatura do Sérgio, tá? E inclusive o candidato foi à Delegacia de Crimes Cibernéticos para denunciar o episódio. Na última eleição a gente já teve umas cachorradas violentas, né? Pra quem não lembra, teve aquele negócio da Blitz, né, que pegou o Wagner Pires dirigindo embriagado, que supostamente, né, muita gente acusou de que teria sido alguma coisa armada pela chapa do Sérgio. Nada foi provado, mas foi uma conversa que rolou na época. E esse cenário eleitoral do Cruzeiro, ele é um desastre, né? É impressionante como os erros vão se repetindo, passa 3 anos, volta tudo de novo. Agora nós vamos ter uma eleição em maio, daqui a poucos meses, em outubro, vai ter outra eleição, então vai ser a mesma porcaria. E é muito complicado confiar nos candidatos, né? Primeiramente o Sérgio, por todo o histórico que tem, pela relação estreita com o Perrella, por exemplo, e o Granata, né, o que é o outro candidato, o cara me vai na Rádio 98 e cisma de elogiar o Vitório Galinari, né,
que é membro da família União, e aquele lunático que prometeu que estava chegando um shake no Cruzeiro. Então, meus amigos, eu acho que a gente pode resumir que o Cruzeiro tá a pé mesmo de candidato, tá? É impossível saber o que vai acontecer no futuro. A nossa torcida que fica é que seja quem for que ganhe, que faça um bom trabalho, que melhore a situação do Cruzeiro, porque realmente tá complicado e a gente tá merecendo um pouquinho de paz. Mas esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!